Deus está nos libertando da influência do pecado. E quando Ele voltar, Ele vai nos libertar da presença do pecado. Tá bom? Então, eu quero trabalhar nesses próximos 4 domingos com esse tema, livre para viver. E eu queria que você não faltasse, porque eu quero mexer em algumas coisas bem profundas aí do teu coração, da tua alma, tá? Tenho certeza que Deus vai estar trabalhando muito no teu coração nesses próximos domingos. Mas se abra para Deus, não se feche. Deixa Deus trabalhar o teu coração e trabalhar a tua vida em nome de Jesus. Tá bom? Tá bom? Eu peço para que você abra a tua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 15 a 17, tá? Lamentações, capítulo 5. Nós vamos ler os versos 15 a 17. O tema da primeira ministração dessa série é tentação. E hoje nós vamos trabalhar com isto que talvez seja o nosso maior problema. Tá bom? Vamos trabalhar com a questão da tentação. Como que nós podemos vencer o pecado? Lamentações, capítulo 5, os versos 15 a 17. Diz o profeta assim: cessou o júbilo do nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso, caiu doente o nosso coração. Por isso, se escureceram os nossos olhos. O que o profeta está falando nesse texto? O profeta está narrando a consequência, o resultado de uma vida de pecado. O profeta está dizendo o que acontece quando a gente se rende à tentação, quando a gente permite que o inimigo entre na nossa vida e faça um estrago. A palavra do Senhor diz em João capítulo 10, versículo 10, que o inimigo veio para matar, para roubar e para destruir. O profeta Jeremias, ele está dizendo nesse texto o que aconteceu com o povo, o que aconteceu com a sua terra, o que aconteceu com a sua família. E ele diz assim: acabou a alegria, cessou o júbilo, já não há mais motivo para danças. Nós pecamos e agora estamos experimentando o azedume das nossas decisões. Eu quero conversar com a igreja sobre a tentação, porque este é um assunto que tem a ver com todo mundo que está aqui. Porque em alguma área, todos nós temos sido tentados. Em alguma área, todos são tentados. Pode ser que você não é tentado na mesma área que eu sou, mas todos nós temos as nossas fragilidades. Todos nós precisamos ser tratados por Deus, todos nós precisamos nos fortalecer para que a gente possa permanecer em pé na nossa vida, na nossa caminhada. Essa questão da tentação, ela começou lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva estavam lá no paraíso. E Jardim do Éden significa o paraíso mesmo, a palavra Éden significa paraíso. E aquele paraíso se transformou no inferno. Por quê? O povo de Deus, os servos de Deus, os filhos de Deus, cederam à tentação. Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao 7, eu vou colocar aqui, eu quero que você acompanhe comigo. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus te disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher:
Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras, e fizeram cintas para si. Irmãos, quando eu me propus a fazer essa primeira ministração, tinha algo no meu coração que eu quero compartilhar com a igreja. Nós só vamos conseguir vencer na nossa vida espiritual se nós conhecermos a nós mesmos e as nossas limitações, as nossas fragilidades, e se nós também conhecermos o nosso inimigo. Esses tempos eu estava lendo um livro, e esse livro ele tratava a história de um general chinês que ele estava ensinando aos seus oficiais. E ele disse o seguinte: se você conhece o seu inimigo e se conhece, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece o seu inimigo, mas não se conhece, para cada batalha que você vencer, o seu inimigo também vencerá uma. Se você não conhece o seu inimigo, mas se conhece, você poderá vencer algumas batalhas. Se você não se conhece e não conhece o seu inimigo, você certamente perderá a guerra. Eu quero nessa noite, com essa palavra, ministrar o coração da igreja, porque nós precisamos conhecer a nossa vida e precisamos também conhecer o nosso inimigo. Nós temos um inimigo. Tem alguém que é contra a nossa vida. A palavra do Senhor diz que o inimigo anda ao nosso derredor, esperando quem que ele possa corromper, quem que ele possa tragar. Irmãos, nós estamos em Cristo, mas isso não significa que nós estamos ilesos de sermos tentados pelo diabo, de sermos tentados pelo inimigo. Eu conheço a história de pastores que eram instrumentos de Deus, homens abençoados, que tinham um ministério extraordinário, uma visão de Deus extraordinária, pessoas usadas por Deus tremendamente, mas que cederam às suas tentações e acabaram com o seu ministério. Eu conheço homens que acabaram com a sua família quando se envolveram com outras mulheres. Eu conheço pessoas que acabaram com a sua vida quando se envolveram com drogas. Eu conheço pessoas que acabaram com a sua vida quando decidiram se prostituir, quando decidiram se afastar de Deus e viver outras coisas. Pessoas que eram uma bênção, pessoas que eram instrumentos de Deus. Esse texto bíblico, ele nos mostra como que o nosso inimigo age. E ele também nos apresenta a maneira como nós temos que ter cuidado no nosso relacionamento, na nossa vida. E como que o inimigo age? A primeira atitude dele que eu queria destacar é que o inimigo, ele age com astúcia. Ele é astuto. Ele é astuto. E o texto bíblico, ele apresenta isso de maneira muito clara. O diabo, ele nunca vai aparecer para você feio. Ele nunca vai aparecer para você como ele é. E ele nunca vai contar a verdade para você. O diabo é astuto. E é interessante como que ele se apresenta para Adão e Eva. Ele se apresenta em forma de serpente.
em forma de um animal. Ele se apresenta como algo comum que acontecia naquela época, porque todos os animais estavam debaixo do domínio de Adão e Eva. E ele se apresenta de uma forma que aparentemente não tem problema nenhum. E é dessa forma que o inimigo se apresenta para devorar a minha vida e a sua vida. Ele se apresenta como quem não quer nada, de maneira sorrateira. Ele se apresenta como quem não quer nada, mostrando um pacote bonito para você. Ele se apresenta contando uma mentira, de maneira inocente. Jesus teve uma experiência dessa quando Jesus estava um pouquinho antes dele ir para a cruz, quando Pedro se levanta e Pedro chega para ele e diz assim: mestre, você não vai para a cruz, porque eu não vou deixar você ir para a cruz. Pedro era amigo de Jesus, amava Jesus, era um discípulo, um apóstolo, e ele chega para Jesus e diz: Jesus, o Senhor não vai para a cruz, nós não vamos deixar o Senhor ir para a cruz. Jesus volta-se para Pedro e diz assim: afasta-te de mim, Satanás. Era uma tentativa do inimigo de fazer com que Jesus se desviasse do seu caminho e do seu projeto. Irmão, eu tenho certeza que todos aqui que se lembram de algum momento que você caiu na vida, em algum pecado, em alguma situação adversa, isso se apresentou de maneira inocente, sorrateira. Veio comendo pelas beiradas. Veio comendo pelas beiradas. O inimigo é astuto, não brinque, não bata papo com o inimigo. Não sente para conversar com ele. Por isso que no Salmo 1 a palavra do Senhor diz assim: feliz, bem-aventurado, agraciado, bendito é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Não fique brincando, não fique próximo, não perca tempo perto do inimigo. Todos nós sabemos os nossos limites. Tem amizades que não são boas, tem pessoas que não são bons amigos para você, que não vão te levar para um bom caminho. Tome muito cuidado com os amigos que você tem, com as amizades que você faz, com os lugares onde você está, com as pessoas com quem você se relaciona. Tome muito cuidado com certos tapinhas nas costas. Tome muito cuidado com certos elogios dos homens. Tome cuidado com certos elogios de mulheres. Mulheres, tomem cuidado com certos elogios de homens. Saiba o teu limite, porque você pode estar colocando tudo a perder. Você pode estar colocando a tua vida a perder. Você pode estar colocando a tua família a perder. Você pode estar colocando os teus filhos a perder. Você pode estar colocando a tua história a perder. Você pode estar colocando o teu ministério a perder. Eu quero até pedir para a igreja, eu quero pedir para todos nós, que nós tiremos da nossa casa, se for possível, o álcool. O álcool. Talvez você diga assim: pastor, mas eu bebo socialmente. Eu também, irmão, sempre bebi socialmente, mas eu dei uma parada nos últimos tempos e falei: eu não quero mais isso para a minha vida, porque eu tenho um filho pequeno, eu não quero que ele veja isso. E a gente, como igreja, como família do Senhor Jesus Cristo, nós não precisamos disso para ser feliz. Nós não precisamos. Principalmente você que tem problema, que já teve problema com bebida, tira isso da sua vida. Você não precisa disso para ser feliz, porque o inimigo vai dizer que é só isso, é só um golinho. Só que o dia que você não estiver bem, você vai se afundar nessa porcaria. E eu queria que a casa dos nossos irmãos, a partir da minha casa, a nossa casa, eu até tenho umas garrafas de vinho lá em casa, né, Cid? Eu vou fazer o seguinte: semana que vem eu vou trazer as garrafas de vinho que eu trouxe tudo aqui para a gente jogar fora, tio. Porque nós precisamos tomar a decisão de viver uma vida de santidade diante de Deus. E isso requer de nós decisões. Isso requer de nós atitudes.
Irmãos, o inimigo ele age com astúcia. Ele vem como quem não quer nada. Quando você vê, ele já cavou um buraco dentro da tua vida. Ele já cavou um buraco dentro da tua alma. A pior coisa que tem, irmãos, é a gente se tornar um escândalo no reino de Deus. É a gente se tornar um escândalo no meio do povo de Deus. Porque para falar das coisas boas, olha para mim, para falar das coisas boas que você está fazendo, tem muita pouca gente. Mas para falar dos teus erros, irmãos, aparece gente que você nunca viu. Gente que você nunca adicionou no Face, está lá falando de você. E o assunto chega, irmão, o assunto chega. Eu falo para os irmãos, eu fico às vezes estarrecido. Tem gente que nem me conhece, me liga para contar pecado dos meus membros, para falar coisa que eu também não estou fazendo. Pastor Maurício, preciso falar com o senhor. Sabe? E está certo, eu tenho que ficar sabendo mesmo. Porque eu tenho que orar mais. Porque eu tenho que cuidar mais da igreja. Porque não adianta, irmãos, eu ficar falando de bênçãos, de bênçãos, de bênçãos, e a gente está com um buracão enorme atrás. Porque o que a gente está recebendo aqui na frente, o diabo está comendo atrás. Nós precisamos tapar as brechas. Porque senão, você pode encher, que nem uma vasilha furada, né? Você vai enchendo, e você diz, pastor, por que nunca está cheio? Nunca está cheio porque tem algum lugar que está vazando essa porcaria. Tem algum lugar que está saindo. E precisa tapar esse buraco. Nós precisamos tapar as brechas do nosso coração e da nossa vida. Porque queremos, irmãos, ser instrumentos de Deus. Porque queremos ser o povo de Deus. Porque queremos ser abençoados por Deus. Nós precisamos tapar essas brechas e tomar uma decisão firme na nossa vida e na nossa caminhada. E eu conto com você para que você faça isso comigo. Se você tem problema com mulher, irmão do céu, pelo amor de Deus, toma cuidado com a sua vida. Se você não está conseguindo se libertar, procura um companheiro, procura um amigo, procura alguém que seja abençoado na igreja e diz, irmão, eu preciso conversar com você, você precisa me ajudar que eu preciso me libertar dessa porcaria. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos viver uma vida de santidade. Porque nós aqui não estamos cumprindo ritos, nós somos a igreja de Jesus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a mão de Deus para salvar essa terra. Só que essa mão precisa estar limpa. Essa mão precisa estar limpa. Porque senão, em vez de abençoar as pessoas, nós vamos maldizer o nome do nosso Deus. Porque as pessoas fazem isso, sabia? Poucas pessoas têm falado as coisas boas que têm acontecido na vida da nossa igreja. Pessoas que são curadas, pessoas que são libertas, pessoas que são restauradas. Eu estou falando dos de fora da igreja. Pouca gente sai por aí anunciando as coisas boas que têm acontecido na nossa igreja. Mas quando acontece alguma coisa ruim, irmão do céu, falta jornais na cidade para poder publicar. Nós precisamos tomar a decisão de viver uma vida de santidade. Amém. De viver uma vida diante de Deus. Porque o inimigo ele age com astúcia. E Deus quer usar a tua vida como instrumento poderoso nas mãos dele. Olha o que a palavra do Senhor diz. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmão, o diabo ele vai tentar você mesmo. E ele vai tentar você porque Deus quer usar a tua vida. Ele vai tentar você porque ele quer minar o teu ministério. Ele vai tentar você porque ele quer destruir você, porque ele quer envergonhar o nome de Deus através da sua vida. Mas, irmão do céu, quando você resiste ao diabo, ele foge de você. Ele foge, ele fica com medo. Ele se afasta de você. Resista ao diabo, resista. Irmão, tem coisa que não é fácil a gente resistir, mas resista. Se você quer vencer na vida, resista. Resista à tentação. Não dê desculpas para a tua vida. Foi por causa disso, pastor. Foi por causa daquilo, pastor.
Eu me afundei por causa disso. Não dê desculpa. Assuma a tua culpa e diga: Pai, eu me arrependo e eu vou mudar o meu caminho. Em nome de Jesus. Efésios 6,13 diz assim: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir do dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Sabe, tome a armadura de Deus, a palavra de Deus, que é a nossa espada com que a gente vence o inimigo, a fé, que é o nosso escudo, que a gente se defende quando o inimigo vem tentar a nossa vida. Segunda atitude do inimigo. A primeira é que ele é muito astuto, e ele chega com astúcia mesmo para tentar te derrubar. Com aquela palavra doce, sabe? Aquela palavra gostosa. Ele se apresenta que nem... Ele é mais bonito que a Gisele Bündchen quando ele se apresenta. Pode ficar tranquilo. Ele não vai aparecer feio, não. É de Gisele Bündchen para lá. É assim, sabe? Ele não aparece feio, não, gente. Isso aí é coisa do... Isso é propaganda enganosa. O diabo sempre vai aparecer bonito para você. Sempre vai aparecer como uma coisa gostosa. Só que é o avesso. Do avesso. Segunda atitude do inimigo para tentar a tua vida. Primeiro, ele vem com astúcia. Segundo, ele torce a palavra de Deus. Ele torce a palavra de Deus. Olha o que a serpente falou para Adão e Eva. Para Eva lá, né? Olha, Deus disse assim, mas espera aí, vamos com calma. Não é bem assim. Irmãos, o inimigo, ele torce a palavra de Deus. Ele torce a palavra de Deus na nossa vida. Quando Jesus estava, Mateus capítulo 4, pode colocar. Quando Jesus estava lá na tentação, estava sendo tentado pelo diabo. O diabo usou a palavra para tentar dissuadir Jesus, tirar Jesus do caminho. E ele chegou para Jesus, o diabo, gente. Ele falou assim: olha, está escrito. Está escrito. Aí Jesus responde a ele assim: também está escrito. Também está escrito. Eu gosto muito do começo desse texto, do versículo 4, quando Jesus diz assim, ele fala da comida, né? Transforma essas pedras em pães. E aí Jesus fala assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E aí ele diz assim: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, uma das artimanhas do inimigo para tentar tirar você do caminho é diminuir o nosso compromisso, a nossa responsabilidade. Cuidado, porque o inimigo chegou para Eva e falou: olha, Jesus disse assim, mas não é bem assim. É assim mesmo. É como Deus diz mesmo. Presta atenção na palavra de Deus. Peça para que Deus te oriente. Nós vivemos numa época, irmãos, onde tem se falado tanta coisa da Bíblia. Se você pegar a maioria das seitas que existem, elas se baseiam em textos bíblicos. Textos que estão completamente fora do seu contexto e que viram um pretexto para as pessoas fazerem da sua vida o que quiserem. Até igrejas hoje, para homossexuais, eles usam a Bíblia. Eles se defendem pela Bíblia. O inimigo muitas vezes ele usa dessas artimanhas para tentar desarticular a gente. É por isso que a gente precisa estar firme em Deus, estar firme na igreja. É por isso que você precisa tomar muito cuidado onde você vai, quem você está ouvindo. Irmãos, vou contar uma coisa para vocês. Um dia eu fui visitar uma criança contei essa história uma vez para vocês aqui. Eu fui visitar uma criança que tentou tirar a sua vida, 13, 14 anos. Tentou se suicidar. E aí eu conversando com os pais falaram que tinham ido numa igreja. Os pais participaram um tempo da nossa igreja aqui. Eles tinham levado essa menina e tinham ido numa igreja porque um cara ia orar. E eu falei: quem que é esse cara? Não, um cara que orava numa igreja.
Não sei quem que é o cara. Que igreja? Não sei que igreja. Eu fui convidado e fui lá. E o cara colocou a mão na cabeça da minha filha e disse que tinha um espírito maligno e que ela ia se matar. A menina estava bem. Terça-feira. Na quinta-feira a menina tentou se matar. Só que na hora que a menina tentou se matar, ele não foi atrás do pastor lá. Aí ele ligou para mim. Aí eu peguei e fui com ele no carro. Cheguei lá, irmão, olha aqui para mim. A menina estava em coma. Eu coloquei a mão na Santa Casa de Londrina. Eu coloquei a mão na cabeça da menina e disse assim: em nome de Jesus Cristo, eu peço para que você seja restaurado e que você seja liberto. Eu senti uma opressão muito grande. Ele ficou olhando para mim assim, a menina abriu os olhos, ele ficou olhando assim. Eu falei uma coisa para ele, eu falei: olha, provavelmente você não vai ficar na minha igreja, porque a minha igreja não oferece essas coisas que você quer. Mas eu vou te dizer uma coisa: tome muito cuidado com quem anda colocando a mão na cabeça dos teus filhos, porque você está passando a cabeça dos teus filhos para pessoas que você nem conhece. Tome muito cuidado com as coisas que você tem ouvido, porque a pior mentira é aquela que se parece com a verdade. A pior mentira é aquela que se parece com a verdade. E se nós decidimos ser igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos que Ele governe a nossa vida. Nós precisamos que a palavra seja o nosso centro. E nós precisamos que o Espírito Santo é que esteja conduzindo. Nós precisamos da orientação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A terceira atitude da tentação. O diabo, ele coloca dúvidas no nosso coração. Coloca dúvidas. Olha, não é bem assim. Começa a colocar dúvidas. E aí, irmãos, ele começa a mostrar pra gente que o pecado não tem problema nenhum. Mas é só esse pecado. Olha aí para trás, ninguém está vendo. Alguém está vendo, irmão. Sempre alguém vê. Hoje tem câmera para todo lugar. Alguém está vendo. No computador, irmão do céu, no computador está tudo lá. Está tudo lá, em algum lugar. Está tudo em algum lugar. Estou falando com vocês bem claro hoje, né? Tome cuidado, irmão. Nós precisamos viver em santidade. Isso é liberdade. Sabe? É você se afastar do pecado. Quer ser livre? Se afasta do pecado. Porque o pecado aprisiona. Eu conheço pessoas que estão completamente presas na sua vida por causa de pecado. Eu conheço pessoas que não conseguem mais dar 2 passos na sua vida por causa do pecado. Não conseguem se resolver por causa do pecado. Eu e você precisamos ser libertos de toda a raiz de pecado. De toda a raiz de pecado. Do que depender de você, irmão, olha para mim. Do que depender de você, viva em santidade. Viva em santidade. Eu estou falando com a igreja hoje. É um alerta que Deus está te dando. Deus está chamando a nossa atenção. Olha o que diz a palavra do Senhor. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O inimigo, ele aparece sempre colocando dúvidas no nosso coração com respeito à verdade de Deus. Ele diz que a verdade de Deus não é a verdade. E aí, jovens, olhem aqui para mim. Quando Deus diz que você tem que cuidar do seu corpo, que você tem que se preservar do seu casamento, hoje a gente acha que não é toda a verdade. Olha aqui para mim, todos os jovens. Tem jovens da igreja que fazem sexo fora do seu casamento. Isso não agrada a Deus, porque a lei de Deus não mudou. Tem muitas pessoas que não vivem uma vida correta no seu trabalho, não têm atitudes certas no seu trabalho,
mente, enrola os outros, engana. Isso é pecado. Isso entristece o coração de Deus. Isso te escraviza, isso acaba com a tua credibilidade. A verdade de Deus é sempre a verdade. O inimigo, ele faz muitas vezes acreditar que a gente quer que a gente acredite que Deus não é bom. Irmão, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Se você decidir andar certo, você vai ver Deus fazendo obras extraordinárias na sua vida. Mas, irmão, não queira andar errado e querer que Deus vá te abençoando nesse caminho errado todo, porque você vai bater a cara, você vai quebrar a cara. Peça perdão a Deus, mude o seu caminho, porque Deus tem te chamado para um tempo novo. Irmãos, como é gostoso quando a gente ouve alguém vindo aqui conversar com a gente e dizer assim: pastor, e eu tenho ouvido tanto isso nos lugares, uma pessoa de fora chegar para a gente e falar: pastor, como é legal aquele irmão da sua igreja, que bênção, que homem de Deus, que mulher de Deus. Pastor, aquele casal que mora na minha rua, eu não sou da sua igreja, mas aquele casal que mora na minha rua é fantástico, é fantástico. Pessoal maravilhoso, gente boa, ajuda, sabe, procuram viver uma vida correta, gente boa demais. Aquele cara que trabalha comigo, que é da sua igreja, pastor, ele é fantástico, é maravilhoso, cara. Como é gostoso a gente ouvir isso, gente. Mas como é ruim a gente ouvir o contrário. Como machuca a gente ouvir algumas coisas, às vezes, que machuca o coração da gente. A gente pergunta: poxa, onde que eu estou errando para que a coisa não aconteça na vida desse irmão? Jeremias 17:9, a palavra do Senhor diz assim: enganoso é o coração e mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Uma outra atitude que a tentação faz é querer exaltar o nosso eu. O que a serpente falou para Eva? Se você desobedecer a Deus, se você ceder à tentação, você será como Deus. Sabe? Cuidado com aquilo que exalta o teu eu. Você não é mais seu, você é de Jesus. Você pertence a Jesus. Nós pertencemos a Jesus. A nossa família pertence a Jesus. Os nossos filhos pertencem a Jesus. E ai de nós se colocarmos o nosso filho no outro caminho por uma atitude nossa, ou se colocarmos o nosso esposo ou a nossa esposa no outro caminho por uma atitude errada nossa. Irmãos, todos nós que estamos aqui estamos no tempo da graça, mas não faça da graça de Deus uma desgraça na sua vida. Não pense que porque nós recebemos a vida de Deus de graça, isso pode fazer com que a gente desgrace a nossa vida. Porque se você quer experimentar uma vida abundante, experimente uma vida de santidade. Se você quer ter uma família abençoada, experimente uma vida de santidade. Se afaste do pecado, se afaste do erro, se afaste de tudo aquilo que te separa de Deus. Porque o pecado, ele faz com que a gente... Por que a gente peca? Porque a gente quer fazer a nossa vontade. É porque o nosso eu está reinando. Toda vez que eu cometo um pecado, é eu que estou no comando da minha vida. Porque quando Deus está no comando da minha vida, eu não faço. Eu não peco. Porque eu sou servo dele. Eu gosto muito de Paulo. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, ele diz assim: quando nós estávamos numa determinada cidade, o sofrimento que nós tivemos foi acima das nossas capacidades. Nós sofremos, apanhamos acima das nossas capacidades, muito além do que nós poderíamos suportar.
Irmão, ter uma vida cristã significa muitas vezes você ter que sofrer além do que você pode suportar. Mas é você não ceder à tentação. Não ceda à tentação, porque isso faz mal para a sua vida. Por último, a quinta atitude do inimigo para que a gente ceda à tentação é não mostrar para nós as consequências reais do pecado. Escuta aqui agora, gente, por favor. O diabo, ele nunca vai mostrar para você as consequências do teu erro. Ele sempre vai mostrar um outro lado para você. Ele nunca vai mostrar as consequências do teu erro. Todo pecado tem consequência. Todo erro tem consequência. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não vos enganeis. De Deus não se zomba no tempo da graça. Pois aquilo que o homem semear, isso também semeará. Irmão, o que você vai colher na sua vida? Aquilo que você está plantando. Aquilo que você está plantando. E eu estou falando isso, irmãos do céu, olha aqui para mim. Não é para você sair daqui com um sentimento de culpa, porque senão não vale nada o culto de hoje. Eu não estou pregando aqui para você se sentir um coitado. Oh meu Deus, eu estou pregando. Não é para isso não. Eu estou pregando, irmão, me desculpe, mas eu vou te falar. Eu estou pregando para que nós, eu e você, tenhamos vergonha na nossa cara. E que a gente mude a nossa vida. E tome a decisão firme de seguir esse Cristo que nós um dia abraçamos. Estou falando para vocês, estou falando para mim, irmãos. Eu não sou nada melhor do que vocês. Eu não falei para vocês que eu tenho vinho lá em casa? Vou trazer semana que vem, vou colocar aqui. Não é para ceia não. Vou trazer porque eu quero colocar aqui. Porque era uma coisa que eu gosto. Eu sempre gostei. Tenho lá as garrafas lá que eu ganhei importadas. Está tudo lá. Mas eu vou trazer. É um sacrifício. Para mim é um sacrifício. Que eu gosto. É um sacrifício para mim. Mas irmãos, nós precisamos ter atitudes diferentes para ter resultados diferentes. Você não vai poder daqui 2 semanas, nem eu, nós não vamos poder dizer para, quando vir a consequência das coisas que se a gente quiser continuar fazendo, nós não vamos poder chegar para Deus e dizer assim, ou para alguém, falar, não, ninguém me avisou. Deus está me avisando hoje. Deus está te avisando hoje. Não para colocar culpa, mas para abrir a possibilidade de você viver algo novo. Irmão, olha para mim. Deus tem tanta coisa para fazer na sua vida. Deus tem tanta coisa para fazer na tua família. Deus tem tanta coisa para fazer. Ele quer te usar de uma maneira tão extraordinária que você não pode imaginar. Mas a gente fica preso a esses pequenos detalhes. Essa corda que é fina, mas que ela é resistente, e ela continua nos segurando e a gente não avança. Nós precisamos arrebentar essas cordinhas. O apóstolo Paulo diz em Hebreus capítulo 12, né? Desamarrando a minha vida de todo o pecado e de todo o peso que tenazmente me assedia. Olha o que Paulo fala. Me desvencilhando, me desamarrando de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente me assedia, todo dia me assedia, todo dia me tenta, todo dia tenta me destruir. Me desvencilhando dessas coisas, eu corro para Jesus, porque Jesus é o meu lugar. Jesus é o teu lugar, irmão. Jesus é o teu lugar, irmã. Vamos ser igreja de verdade. Vamos ser povo de Deus de verdade. É isso que nós oramos no Pai Nosso, né? Santificado seja teu nome.
Como que o nome de Jesus vai ser santificado, irmão? Nessa terra só tem um jeito, através da tua vida. Ou o nome de Jesus vai ser santificado, ou o nome de Jesus vai ser amaldiçoado. Porque a palavra maldição significa maldizer. Ou o nome de Deus vai ser bendito, ou o nome de Deus vai ser maldito, através da minha vida e da sua vida. Porque nós carregamos o nome de Cristo em nossa vida, em nossa família, em nossa casa. Eu quero te convidar, para você e eu, para nós vivermos esse tempo de santidade diante de Deus. Quero convidar a igreja para a gente, sabe, abrir um tempo novo nessa igreja. Um tempo de santidade, um tempo de cura, um tempo de purificação, um tempo de restauração, um tempo de afastamento do pecado. E vocês vão ver que essas portas vão ter que alargar, as paredes vão ter que esticar, porque vai ser pequeno para a quantidade de pessoas que vão vir aqui. Porque a santidade, irmãos, gera riqueza e glória, gera prosperidade. Quero te convidar para a gente viver esse tempo de santidade na vida da igreja. Esse mês a gente vai estar falando sobre isso. E eu quero te convidar para você se colocar diante de Deus como instrumento do Senhor. Tudo, irmão, tudo que gerar morte no teu coração, na tua vida, por menor que seja, afaste isso da sua vida e decida viver em Deus e para Deus. Deus está chamando essa igreja para a gente viver um tempo de santidade. Dizer não ao pecado e aquilo que nos afasta de Deus, e dizer sim para Deus e para aquilo que nos aproxima dele. Aí a bênção vem. A bênção vem naturalmente na nossa vida e sobre a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé?